Agora foi. Boa tarde, sejam muito bem-vindos ao projeto Narrativas de Vida. Eu sou Matheus Leri, estudante de jornalismo da Faculdade de Comunicação da UFJF, a Facom, e também sou bolsista do projeto. Bom, o nosso tema de hoje, como vocês podem ver, é o tema Saúde na Mídia, e o nosso entrevistado de hoje é o professor Eden Clay Alves, do Grupo Census. Boa tarde, professor Eden, bem-vindo ao projeto Narrativas de Vida. Boa tarde, Matheus. É um prazer estar aqui com vocês, com certeza. A gente que agradece. E bom, para você que não conhece o projeto Narrativas de Vida, o projeto Narrativas de Vida é um projeto de extensão e interface com pesquisa da Faculdade de Comunicação da UFJF, e nós também recebemos o apoio da ProEx, a Pró-Reitoria de Extensão. O projeto é coordenado pela professora doutora Cláudia Tomé e pela professora doutora Tereza Medeiros, e também temos parceria com a professora Daniele Guedes, da Faculdade de Medicina, e a professora Estela Salles, da Faculdade de Serviço Social da UFJF. E, bom, agora para a gente apresentar formalmente o nosso entrevistado, nosso querido professor Eden. O professor Eden Clay Alves é professor associado da Faculdade de Comunicação da UFJF, da Universidade Federal, docente e pesquisador permanente da PPG-Com, da UFJF, na linha de mídias e processos sociais, mestre em comunicação pela Universidade Federal Fluminense e doutor em linguística pela Unicamp, com pós-doutorado na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris, e, além disso, coordena grupos de pesquisa Census, comunicação e discursos, com ênfase em questões de saúde. Foi professor e pesquisador visitante das universidades de Toulon, na França, e de São Petersburgo, na Rússia, ambos em 2018. Tudo certo, professor? Esqueci de alguma coisa? Não, tá ótimo. Tá excelente. Mais uma vez agradeço pela disponibilidade. Estamos ao vivo pelo nosso canal do YouTube. E quem está nos assistindo, estejam à vontade para enviar perguntas, narrativas, aqui perguntas em comentários pelo chat. A gente vai responder as perguntas também que foram feitas no Instagram. Não se esqueçam de se inscreverem no canal do Narrativas de Vida e de acompanhar todo o material informativo que a gente está disponibilizando para vocês, tanto os nossos podcasts como as crônicas que estão sendo produzidas agora. Lembrando a vocês que também essa entrevista vai ficar disponível para acesso depois, ao término da nossa entrevista ao vivo com o professor Eden. E, bom, professor, para a gente entrar diretamente no assunto, com o tema saúde na mídia, mais uma vez quero agradecer a disponibilidade. Quando a gente fala sobre saúde na mídia, é necessário entender como os meios de comunicação produzem sentido sobre saúde. Então, para a gente iniciar a nossa entrevista com uma pergunta abrangente de muita importância, qual que é a relação existente entre saúde e mídia, e como compreender a atuação dos meios de comunicação no que diz respeito à saúde e às políticas de saúde? Vamos lá. Essa é a pergunta de abertura, em geral, que se faz, né, quando se ouve especialistas nesse tipo de pesquisa que relaciona saúde e mídia, né, não seja imprensa, mas em mídia. E talvez seja uma das perguntas, diria, mais complicadas, mais difíceis de responder, se não tomarmos algumas, diria, medidas de prevenção. Vou usar aqui uma metáfora muito do campo da saúde, tá bom? Eu vou citar algumas para a gente poder entrar de forma mais detida e mais cuidadosa e mais cautelosa nessa relação de mídia e saúde. Porque quando você fala, por exemplo, saúde e mídia, você começa a imaginar como o Jornal Nacional vai tratar da asma. A primeira coisa que vem à cabeça. Ou qualquer outra doença, cardiopatias, ou a Covid, etc. Ou como o Globo vai fazer isso, como o Estado de Minas, como a Tribuna, né, de Minas. É mais ou menos essa ideia que vem à mente, né? Como vão informar sobre saúde. Só que não é bem assim que as coisas funcionam, se você realmente quiser usar essa expressão, que é um hiperônimo, mídia, né? E saúde, que é outro hiperônimo também. Ou seja, dentro do campo de saúde, se a gente usar, né, se a gente quiser trazer a noção de campo, há um universo complexo, imenso, de questões a serem pensadas, tá? Dentro do campo de mídia e comunicação, há um universo imenso a ser, diria, deslindado, né? Pensado,
analisado. Então, se você traz dois universos muito complexos e coloca em contato em lugar de tensão, você, evidentemente, vai estar diante de grandes desafios, tá? Então, vou pegar dois exemplos, duas definições, não são definições, diria, são teoricamente sustentadas, mas eu vou tentar fazer aqui um tipo de tradução para um público não especialista em comunicação, ok? Quando nós falamos de mídia, universo midiático, ambiência midiática, quando a gente fala disso, a gente está pensando, né, como um todo complexo que envolve não só a imprensa, que eu acho que é a primeira coisa que vem à cabeça, né, vem à mente, né, mas como também atividades de publicidade, toda a produção cultural no sentido amplo, né, e mediatizado do termo, só para ter uma ideia. Também envolve não só os meios de comunicação tradicionais, como esses aqui, ó, que estamos trabalhando em rede, tá? Também envolve os modos de imersões midiáticas institucionais e espontâneos, coletivos, massivos e individuais. Então, é algo que vai além, por exemplo, da boa ou má, eu diria, transmissão de informação, vou usar esse termo assim bem simplório, né, acerca de algum mal, alguma questão de saúde, entendeu? Esse é o primeiro ponto. Você está diante, então, de um universo, vamos dizer assim, em que, na sua complexidade, não é muito possível ser identificado como um referente único, como um referente absolutamente unívoco, não é? Visto que, nesse próprio universo, nós temos jogos de tensão e contradições que o constituem. Vou dar um exemplo simples. Vou dar um exemplo atual, bem atual, que, né, não há nada mais atual que falar de pandemia, mas também não há nada mais atual do que dizer, por exemplo, que existe toda uma disputa de sentidos acerca do isolamento social. Existe disputa de sentido acerca das vacinas, por exemplo. Na Europa, nós temos um embate de grandes laboratórios via mídia que mostram que umas são mais arriscadas que outras, etc. Ao mesmo tempo em que nós temos, por exemplo, movimentos anti-vacina muito atuantes nesse universo. Então, e com mídia própria. E não, né, embora não sejam as mídias institucionalizadas, são mídias próprias, WhatsApps, são YouTubes, etc. e tal, né, canais de redes, etc. Então, para ver como é que é um campo de tensões que nem sempre pode ser, que dificilmente pode ser visto como algo, diria, que emana um sentido único de saúde. Essa é a questão. Do ponto de vista da saúde, temos outra dificuldade, porque quando imaginamos saúde, imaginamos na sua contraposição à doença. Então, né, quem não está enfermo está saudável, quem não está saudável está enfermo. Mas se você pensar direitinho, assim, todos aqui pensarem comigo, e na verdade eu estou convidando vocês a pensar essa dupla complexidade comigo, quando a pessoa, por exemplo, não tem uma habitação digna, não é isso? Atendida por uma rede de saneamento minimamente decente, quando as suas condições, por exemplo, de empregabilidade não são efetivas, são precarizadas, essas pessoas também sofrem. O sofrimento também é, muitas vezes, fruto de tensões sociais, de injustiças sociais, de discriminações, né? De modos pela desigualdade social que afeta diretamente o bem-estar, que afeta diretamente a sua composição psíquica, que afeta diretamente a sua autossustentação, diria, física. Por isso que a definição de saúde com que nós trabalhamos, e a definição ampliada de saúde, não é simplesmente o oposto da doença, mas muito mais que isso. É um estado de completo bem-estar físico, mental e social, uma definição dos anos 40, que foi pensada nos anos 40 e até hoje, de certa forma,
orienta nossas ações e nossos estudos. Ok, ainda que muito idealizados. Então, você tem duas questões aí que são importantes de se olhar. Não é? Se é completo bem-estar social também, questões sociais como desigualdade socioeconômica, etc., também afetam esse bem-estar. Não é? Então, afetam também a saúde. Não é isso? Os modos, por exemplo, muito comuns hoje, de assédio moral em empresas, burnout, tudo isso tem a ver com o modo como nós podemos lidar com o nosso corpo, nossa psique, nossa mente, diante de um meio social. Então, se você tem esses dois desafios, ou seja, esses dois campos não unívocos, de sentidos contraditórios, evidentemente isso vai trazer algum desafio maior quando nós pensamos a relação de saúde e mídia. Mas essa dupla, então, esses dois campos, né, de complexidade devem ser pensados. É possível responder, então, diante disso? Né, é possível responder como se dá a relação de saúde e mídia? Né, se nós temos esses dois grandes campos de complexidade, vamos dizer assim? Não, não é possível. E aí nós precisamos, qual é o desafio? Então, estabelecer, de alguma maneira, analisar caso a caso, analisar certos aspectos, né, vamos dizer assim, dentro dessa relação bastante ampla, né, e prende contradições e tensões, etc. Então, acho que é nesse sentido que eu gostaria de fazer esse preâmbulo, justamente nessa pergunta, justamente para que a gente possa trabalhar não vamos dizer assim, com uma aproximação tão genérica, como se dá a relação de mídia e saúde, tá? Visto que ela implica desafios muito específicos, muito, diria, não redutíveis, vamos dizer assim, a uma percepção muito genérica. Uma questão que eu posso propor, né? Mais específica, mais situada, mais localizada, tá certo? Como, por exemplo, o modo como a imprensa, de alguma forma, está lidando com a vacinação. Isso é mais específico. Tem a ver com a relação entre mídia e saúde pública, por exemplo, né, em medidas de saúde pública. Tá? Mas, ainda assim, como nós recortamos imprensa, que imprensa é essa? Então, uma questão interessante para nós seria como a imprensa mineira, vamos dizer assim, está lidando com o processo de vacinação aqui em Minas Gerais, por exemplo. Não é? Ela está informando todas as questões referentes aos modos como os cidadãos podem recorrer às vacinações. Ela está divulgando os calendários. Ela tem uma relação de proximidade ou distanciamento em relação aos governos locais, municipais, estadual. Ela está esclarecendo todas a dificuldade que é muito própria para as populações, né, para o homem comum, vamos dizer assim, de compreender de como as vacinas atuam, não é? Ela está trazendo dicas de cuidados que nós temos que ter a partir do momento que nós somos vacinados. Então, isso é mais específico, isso é uma resposta, isso é uma questão, uma pergunta, é uma proposição que, de alguma forma, pode nos trazer respostas um pouco mais precisas, sabe? Né? Isso e que é diferente de, por exemplo, estabelecer assim, de um quadro muito geral qual é a relação de mídia e saúde. Mas ainda assim, eu vou tentar fazer uma aproximação, não tentando esgotar esse assunto, que é inesgotável, evidentemente, mas que eu acho que volta para nós, profissionais de comunicação, pesquisadores e, de alguma forma, também médicos, profissionais de saúde, etc. Em geral, nós podemos dizer algo como a mídia e saúde têm uma relação não instrumental. Pronto, essa eu acho que é um bom ponto de partida. Não é uma relação simplesmente em que meios de comunicação ou mídias, mídia, de modo geral, entra como aquilo que o nome, né, na sua origem latina diz, meio.
né? Não é instrumento, não é meio, não é ferramenta, não é locus de transmissão, não é via de transmissão, não é canal, não é antes de tudo. Eu acho que, em termos de discutir a relação de mídia e saúde, podemos começar por aí, além daquelas questões lá no começo que eu chamei atenção, para as quais chamei atenção, da complexidade dos dois campos. Podemos dizer que é um lugar de produção de sentido, e é também mídia, né? E é um lugar também, é um espaço de produção de sentido, e é um espaço de produção de subjetivações, né? Produção de modos de subjetivação. Né? Ou seja, é também um espaço, não de produções, né, somente, mas também de tensões entre modos de subjetivação na sociedade. Vou dar um exemplo. Por mais que você tenha o noticiamento, vamos dizer assim, né, do número de mortes que no mundo hoje enfrenta e testemunha por conta dessa tragédia sanitária internacional que vivemos, há pessoas que duvidam dessa tragédia sanitária. Há pessoas que minimizam. Há pessoas que negam a tragédia, mas também há pessoas que, ainda que não neguem a tragédia sanitária, relativizem os cuidados. Não estou dizendo das pessoas que estão obrigatoriamente em contato com essa tragédia direto, por exemplo. Vamos imaginar pessoas que precisam trabalhar todos os dias, de manhã, tarde, noite, precisam transitar pela cidade, precisam enfrentar conduções cheias, lotadas, o transporte público de má qualidade, que precisam estar diante de outras pessoas. Não estou dizendo essas pessoas, né, que talvez seja até a maioria da população brasileira. Estou dizendo aquelas pessoas que, em que pese acreditar que há uma tragédia em curso, em que pese que há uma pandemia em curso, em que pese que há centenas de milhares de mortos no Brasil, ainda assim, podendo estar em casa, relativizam esse risco, né, e se expõem de alguma maneira, né? Não são negacionistas, são reducionistas, vamos dizer assim. E é curioso que essas pessoas podem ser bem informadas. Essas pessoas podem estar ali diante de máximo de informações possíveis, né? Essas pessoas assinam jornais ou assinam sites, são antenadas, conversam com você diretamente, sabendo dos riscos, mas ainda assim, de alguma forma, algo as impele de ir às ruas, algo as impele de não deter a sua vontade de estar nesse momento com o outro, né? Não fazem tanto por mal, fazem porque não conseguem estar, não conseguem parar. Isso as faz sofrer de alguma forma, as angustia, tá ok? Então você deve conhecer na sua família, ou na sua redondeza, ou entre seus amigos, pessoas assim, que estão sofrendo por estar em casa, e entre sofrer e correr um pouco de risco, preferem correr um pouco de risco. Tá ok? Então, pegar um caso bem mais suave do que aquela do negacionista, daquele sujeito que não acredita, que tudo isso é uma grande armação, etc e tal. Né? Ora, o que nós temos aí, então, se nós quisermos olhar? Nós temos esse mundo mediatizado em que a ambiência midiática atravessa de forma capilar todas as instâncias sociais, sejam elas institucionais ou espontâneas, tá? Todas as classes sociais, toda a geopolítica, né? Nós temos uma capilarização midiática jamais vista, vamos dizer assim, dispositivos e aparatos midiáticos jamais vistos, até pelo menos nos anos 90, 2000, não é isso? E isso, independente das formas, vamos dizer assim, institucionalizadas, né, oficiais, da palavra dos especialistas, da percepção dos cientistas, ainda assim você vai ter meios de tensão. É muito reducionista acreditar que existe aqueles que acreditam e aqueles que não acreditam. Porque também esses dois grupos estão divididos em modos de acreditar, diversos de acreditar, e modos diversos de não acreditar. Então, o que eu estou falando aqui é que há espaços vamos dizer assim, deslocamentos, de apropriações dos sujeitos de tudo isto que circula, de todos esses discursos que circulam nas ambiências midiáticas.
Tá, ok? Então, e isso tem a ver não só com a vida cotidiana como um todo, mas quando chega no campo da saúde, esse complexo campo de saúde, né, que é muito mais do que a oposição à doença, o contrário de doença, você tem, então, um tipo de relação que está muito além do instrumental, está muito além de uma percepção de mídia como ferramenta, está muito além de uma percepção de mídia como lugar de informações corretas e informações incorretas. Né? Não precisa ir muito longe. Cada um de vocês aqui, que estão aqui conversando comigo, basta olhar para pessoas da família. Você vai ter pessoas que seguem, quando podem, né? Estritamente as recomendações sanitárias, tem pessoas que não seguem e tem pessoas que estão no meio termo, estão transitando entre um polo e outro. Estão se percebendo diferentemente desses dois polos. Ou seja, o que significa que, se você me perguntar como se estabelece, né, dentro daquelas questões prévias que eu coloquei como preambulares, né, se você me perguntar, de alguma forma, de que forma, de que maneira podemos pensar a relação de mídia e saúde, eu posso dizer para você como um espaço de circulação de sentidos, discursos e constituição de modos de subjetivação que operam sempre em tensão, sempre contraditoriamente. Ok? Ok, excelente, professor. Consegue me escutar agora? Sim, perfeitamente agora. Desculpa eu ter Ai, que parado um bom. pouquinho, porque eu fico Não, sem sem problema. norte. Não Não, é? sem Então, problema, sem problema. é difícil. Você Sem aqui é o problema. meu tutor aqui. Senão eu fico sem Não, norte, não sei se eu estou falando para as nuvens, né? Literalmente. não tá nada num limbo, não. Fica à vontade. Eu que peço desculpa pela conexão. Mas os problemas técnicos acontecem na comunicação, não seria diferente, né? Vários excluídos Exatamente, que a essa é a gente tem parte aí. técnica da comunicação. Mas o plano das Professor, identificações continua. com Sim. certeza. Para a gente dar prosseguimento, até pegando um gancho um pouco nisso que você falou sobre essa relação midiática e também essa relação com a saúde, até puxando um gancho com o que a pergunta que a professora Cláudia fez aqui nos comentários, eu queria saber mais um pouco, como pesquisador e professor de comunicação, como que você ainda avalia a forma como algumas doenças são representadas na mídia? Você acha que a mídia ela fideliza o discurso na hora de reproduzir uma informação sobre determinada doença? Ela tem um discurso mais humanizado? Para que lado você acha para que âmbito que você acha que a mídia ela faz essa relação entre saúde e mídia, se assim eu posso dizer, mídia, saúde e comunicação? Eu posso dizer que, de alguma forma, imprensa, em geral, trata a saúde como não uma questão social, mas uma questão eminentemente médica. Isso que a gente pode dizer. Isso, principalmente a imprensa brasileira, tá? Ela não trata a saúde como... Agora, eu posso dizer isso porque nós estamos hoje, de forma quase que por exceção, né, vendo o tratamento social da doença e da saúde. Né? Acho que eu nunca tinha visto até então jornais dedicados, ouvir historiadores, ouvir cientistas sociais, debaterem questões, por exemplo, de gênero, não é isso? Questões raciais na saúde. É a primeira vez que nós estamos vendo isso em grande medida. Eu não vou ser leviano de dizer que, de alguma forma, como se diz, isso nunca foi feito. Não vou falar isso, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que, predominantemente, nós reduzimos a asma à afecção pulmonar. Né? Mas, por exemplo, poluição na cidade, né, não é uma questão eminentemente de afecção pulmonar, é uma questão social. Não é isso? Péssimas condições de higiene social, né, perdão, de higiene sanitárias, né, no caso, péssimas condições de distribuição, aí sim, eu acho que a melhor expressão é essa, distribuição social das condições sanitárias, tem a ver com o desencadeamento de alergias, tem a ver com o desencadeamento
de problemas que se dão, né, desde a infância, muitas vezes. Ora, isso, de alguma forma, está para além das questões médicas, mas vai, evidentemente, desaguar nas questões médicas, né? Vai desaguar nas questões médicas, vai superlotar hospitais, vai, por exemplo, exigir atenção primária, vai sobrecarregar o atendimento, né, de profissionais da saúde se não forem pensadas. Ou seja, em outras palavras, se você não cuidar das condições ambientais, por exemplo, você pode ter cumes, né, grandes picos de afecções alérgicas. E isso vai sobrecarregar o campo médico, por exemplo, né? Então, muitas vezes, o que nós temos na cobertura de imprensa, especificamente de imprensa né, em relação a enfermidades, é sua redução à ponta. Vou dar um exemplo claro aqui. Por exemplo, centenas de agrotóxicos foram liberados. Isso tem consequências. Você está vendo uma cobertura massiva sobre cada agrotóxico liberado? Está vendo isso? Está vendo a cobertura massiva sobre como, de alguma forma, comunidades inteiras são atravessadas, são atingidas, afetadas por certos agrotóxicos? O que ele pode trazer para a alimentação do dia a dia? Não está. Mas você vai ter lá, por exemplo, desencadeamento de casos de câncer, que vai merecer uma cobertura. Então, é isso que eu estou dizendo. Em geral, não posso, né, usar aqui de uma afirmação para todo e qualquer caso, tá? Isso aí não é apropriado do ponto de vista de quem trabalha, né, com esse campo. Em geral, a abordagem social é muito pequena. A abordagem social é muito fragilizada. Eu acho que a pandemia nos trouxe uma oportunidade de pensar a saúde na dupla chave, sabe? Na chave de como, né, tem a ver com as questões médicas propriamente dito, também nas chaves sociais, tá? Porque, vou dar um outro exemplo, eu gosto de dar exemplos para a gente ficar, né? Por exemplo, violência. Violência é uma questão jurídica, criminal, é uma questão de saúde, certo? Pessoas são atingidas pela violência, sofrem, qualquer que seja a violência. Tem problemas de depressão por conta de violência, não tem? Tem problemas graves de ferimentos, por exemplo, né? Ficam desabilitadas por conta de problemas de violência. É uma questão de saúde, antes de tudo. Não é isso? Nós só tememos a violência porque é uma questão de saúde. Não é? Morrer, se ferir, ficar mal, não é? Então, de alguma forma, como nós podemos, então, pensar a violência não só como um lugar de punição, por exemplo, do cara que produz a agressão, ou que, né, entre culpados, como nós podemos pensar de maneira mais global, mais social a questão da violência? Isso não é tão pensado. Isso é pensado de um ponto de vista de uma redução, ou das consequências imediatas, por exemplo, da superlotação de hospitais por conta de feridos, etc., não é? Ou simplesmente uma questão de punição. Mas ela é mais complexa que isso. Então, se eu quisesse reduzir, se eu quisesse simplificar a resposta, que é muito difícil simplificar, da relação entre mídia e saúde, eu poderia dizer que diria, uma cobertura predominantemente desatenta às questões sociais da saúde. O Éden, está me ouvindo? Oi, agora estou. Olá, Cláudia, tudo bem? Desculpa, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Gente, a gente pede... Eu vou sair aqui do YouTube, porque eu estava com duplo áudio. Eu peço desculpas, viu, Éden, mas o Matheus, ele preparou todo um roteiro para essa entrevista, ele se preparou todo, por isso também que eu ainda insisti um pouco, mas realmente a conexão dele não tá boa hoje, enfim. E parece que tem outras pessoas também com esse problema, não é só ele.
Né? Eu te agradeço muito, inclusive, te peço desculpas, porque realmente foi um problema aí técnico. Eu até coloquei aqui, muito interessante, né, tudo que você está trazendo, porque a gente, quando pensa saúde, a gente às vezes pensa de uma forma muito limitada, né? E você traz essa perspectiva de que a pauta da saúde realmente ela é muito mais ampla. Né? E como o nosso público no projeto, Éden, é um público geral, né? Não é um público só da academia, eu acho que você trouxe questões muito importantes, até nessa discussão dessa polarização, né, que a gente tem na família mesmo, né, essa polarização e essa situação que às vezes as pessoas não estão acreditando. Eu acho que também é tão absurdo o que está acontecendo na pandemia que a gente às vezes até, não sei se as pessoas têm aí uma dificuldade até de acreditar, né, de dizer então que é a mídia que está trazendo ou amplificando isso. E até coloquei aqui para você no chat essa pergunta, né, se você acha que então, olhando então para a nossa imprensa brasileira, você acha que faltam canais para tratar desses temas dessa forma? Assim, porque a gente tem uma imprensa aí, uma cobertura mais generalista, agora muito monotemática, por conta da pandemia, né? Mas mesmo assim, quando você traz essas questões, né, que precisariam ser mais aprofundadas, inclusive pegando outros públicos e outros grupos sociais que acabam ficando totalmente à margem, né? Você acha que teria que ter outros canais e iniciativas na imprensa? Como é que você avalia essa situação hoje da cobertura do Covid? Mais é sempre bom, né? Mais canais, mais veículos, mais abordagens, mais pontos de vista. É sempre muito bom, né? Assim, você pode dizer para mim, Cláudia, é sempre bom, mas, por exemplo, sei lá, canais de teoria da conspiração são bons? Tá, eu estou dizendo assim, canais minimamente comprometidos com a saúde pública, não é com o modo responsável de lidar com a cidadania, é sempre muito bom. Então, mesmo que nós tivéssemos uma cobertura... Eu não estou fazendo aqui nenhum... Você tem que tomar cuidado com uma coisa, não é uma visão de que né, nós somos do campo do jornalismo, conhecemos bem, passamos por ela do ponto de vista no mercado, propriamente dito jornalístico, e sabemos que as rotinas produtivas são muito complexas, difíceis, nem sempre é possível dar conta de um todo, porque, afinal de contas, a visão, a partir da academia, é uma visão, né, diria, grande angular, né? Então, tem que tomar cuidado, porque as práticas, as rotinas são muito complexas, elas não são tão... Não é um exercício de contemplação, nem de teorização, né? As pessoas fazem porque estão com a mão na massa, o chão de fábrica da redação tem limitações graves, etc., há interesses em jogo. Sabemos disso tudo e jamais vamos simplificar e desmerecer o trabalho de nossa imprensa, tá ok? Isso não é esse o ponto. O que eu identifiquei uma resposta anterior a essa foi que estamos, em geral, há uma cobertura predominantemente, ou pelo menos que não predomina, ou pelo menos que não participa muito das preocupações sociais da saúde, só isso, basicamente. Então, se nós vamos ter veículos que olham por esse lado, por exemplo, nós temos veículos comunitários de comunidades, por exemplo, né, que se chama de forma estandardizada e talvez muito ruim de periferias específicas, que faz uma cobertura com ênfase social. Eu conheço veículos, por exemplo, que estão fazendo uma cobertura das questões de gênero que envolvem, né, que a pandemia envolve. Tá? Pessoas preocupadas com, não necessariamente, sim, com os riscos de contaminação, com toda a questão, eu vou chamar de infectológica, né? Mas também, por exemplo, com interrogações ou questionamentos do ponto de vista de como cada um vive esta pandemia de um modo a depender de relações de classe, de gênero, de raça, né, níveis de renda, localizações, né, geográficas no país. Então, temos sim. Tá? Temos. Agora, curiosamente, primeiro, essas abordagens são sempre de mídias menores, né? De veículos menores, né? Menor no sentido, não da causa, que é sempre grandiosa, mas de menor alcance, né, de público. Primeiro. E segundo, eu ressaltei aqui, pela primeira vez nós estamos vendo algo mais do que aquela cobertura tradicional. Não é? Eu vi isso, eu posso dizer que eu vi isso no G1, eu vi isso no UOL,
nesta pandemia. A questão é nós nos perguntarmos se essa tendência prossegue ou ela se estanca por conta da pandemia. Porque não é só a Covid que traz questões sociais para, ou até históricas para a nossa compreensão de saúde, mas afecções cardiológicas também traz. A qualidade da alimentação vai né, podemos dizer, né, coma saudável, mas quem é que pode? Lembraram-se que falta água em muitas das residências brasileiras e é difícil manter a higiene lavando tudo que for pela frente, por exemplo. Mas também temos que pensar que as ditas comidas saudáveis são muito caras e não há política pública para isso. Podemos pensar que condições de trabalho são muitas vezes determinadas condições de trabalho, principalmente condições muito estressantes e precarizadas de trabalho, são determinantes também de afecções cardiológicas, de problemas que estão na base de problemas de depressão, não é, de sofrimento mental no modo geral. Ou seja, não é só a Covid que nos coloca desafios sociais da cobertura da saúde pela imprensa, não. Toda e qualquer doença, toda e qualquer enfermidade, toda e qualquer forma de sofrimento nos demanda nos perguntarmos, né, que questões sociais estão envolvidas. No campo da saúde, do pensamento da saúde global, da saúde pública, ou da saúde coletiva, que é um campo de pesquisa, estudos e discussão, nós dizemos que há determinantes e condicionantes sociais da saúde. É esta percepção que eu estou dizendo que é minorizada, principalmente quando se trata de grande imprensa. Tá? Então, sem sair pela tangente, na verdade, eu acho que eu respondi o que você propôs como provocação, lógico. Não, eu acho que o tema, né, e você, na primeira pergunta até que o Matheus te fez, né, assim, é um tema gigantesco, eu entendo, até porque a gente, inclusive, falar de mídia, ou a gente fala da imprensa brasileira, né, assim, até de quem... Podemos falar de cinema, né, Cláudio? Cinema pode ser também uma abordagem. Cinema cinema e corpo, por exemplo, é uma questão, né? Não, são muitas questões, eu acho até para quem está nos assistindo, né? E você trabalha diretamente com essas questões, então realmente é até difícil, às vezes, a gente traduzir, né? E a gente trazer perguntas que vão trazer, inclusive, respostas para quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, em função dessa cobertura que nós estamos assistindo e dessa situação, né? Totalmente atípica que nós estamos vivendo. Mas essa questão que você falou agora, eu acho que precisa ficar também bem clara, né, que você traz de forma muito, muito, muito lúcida, que é esse papel também da academia, né, quando a gente pesquisa esses temas, né, que é um tema que você pesquisa, e no caso eu pesquiso telejornalismo, e a gente está olhando para essa cobertura do telejornalismo do Covid especificamente, né, dos telejornais regionais, mas, assim, o nosso olhar é sempre um olhar de fora, né? Assim, e aí, o que você disse, né? Quando a gente está do outro lado, né? Quando a gente está na cobertura, e aí tem outros milhões de aspectos que a gente precisa considerar, né? Assim, dessas condições de trabalho também dos colegas que estão trabalhando, né? Que estão cobrindo, e de como que essa cobertura do Covid, para quem está na linha de frente na imprensa, ela tem sido desgastante. Colegas que pegaram a doença porque estavam dentro... Sim, jornalistas mortos, né? Jornalistas muitos mortos. Profissionais, né, de imprensa acabam sendo vitimados. Sim, e essa importância da imprensa, né, assim, para além de todas essas questões que a gente analisa dentro da universidade, que são importantes, porque esse diálogo, né, Éden, eu acho que esse diálogo da academia com o mercado é importante, né? Eu acho que, de alguma forma, a gente também retorna para eles um olhar, né? E eu acho que esse diálogo é muito importante. Esse cuidado, é por isso que eu fiz tantas ressalvas em relação ao mundo profissional, tá? Porque é como, né, você passou pelas práticas jornalísticas, eu também, então não vim, de certa forma, de um lugar, por exemplo, só de formação acadêmica ou academicista, para olhar para o jornalismo, né? Fomos jornalistas. De alguma forma, continuamos sendo. Então, a gente tem que tomar cuidado, realmente, porque no jogo jogado do jornalismo, as coisas não têm as mesmas condições de produção de que nós temos quando olhamos, né, de um lugar teórico. Né? Eu vou dizer que o olhar teórico é o olhar do cume da montanha.
não é? Então, é interessante porque você consegue encontrar conjuntos, né? Consegue enxergar complexidades, mas ainda está no cume da montanha, ou seja, não está ali, não é, nas tensões, né, de quem transita lá na parte de baixo, vamos dizer assim, das ruas, dos asfaltos, etc. e tal. Então, e por isso que vale muito a pena a ressalva, né, de que as condições de produção, muitas vezes, impedem uma cobertura mais complexificada, né? Isso é o quê? Nossos colegas jornalistas, nossos colegas que muitas vezes foram os nossos alunos, eles ouvem-nos falando sobre isso diariamente, sobre a importância de uma cobertura que dê conta da complexidade social da saúde, médica também, evidentemente, tudo isso. Mas quando chega na hora de sentar na redação e fazer a matéria, ela tem meia hora para entregar essa matéria. Ela não tem condições sequer de ouvir mais profissionais por conta de falta de tempo, falta de condições de trabalho. Então, temos que tomar muito cuidado em fazer cobranças irreais, vamos dizer assim, ou de um ponto de vista privilegiado de quem olha de fora, né? O que eu vejo nesse momento é uma dramática atuação dos jornalistas que estão se expondo, né? Que estão, muitas vezes, sendo vitimados de forma letal pela doença, né? Muitos de nossos colegas jornalistas demitidos, redações passando por cortes salariais, etc. E então não vai aqui, nem da minha parte, nem de você, certamente, nenhuma desconsideração com essa dificuldade. A gente está falando de linhas gerais, linhas dominantes, tendências, não é? Antes de tudo, e que talvez, sim, aí dentro disso, respeitando toda a complexidade dos campos práticos, vamos dizer assim, né, da empiria, talvez podemos repensar a cobertura de saúde a partir desse, talvez seja um divisor de águas, que está sendo, né, a pandemia. Não, mas é importante, né, Ed? Eu acho que essa análise, todo esse trabalho que você faz é muito importante até para o mercado, né? Até para os profissionais, porque nós já estivemos também do outro lado e nós também temos essa angústia, né? Assim, uma coisa é a intenção, né? Também, assim, uma coisa é a intenção de quem está produzindo uma narrativa, outra coisa é o que chega no público. Então, essas condições todas que você está trazendo, eu acho que são importantes para o público em geral que está nos ouvindo, né, de perceber isso, né, essa importância da imprensa, sobretudo nesse momento, né, mas algo que também me angustiou muito, Eden, assim, uma matéria, até que eu vi, uma reportagem que eu vi num telejornal, mostrando uma família sem água na torneira. Né, teve uma matéria que eu vi falando, e eu falei, realmente, a gente tem que sair da nossa bolha, né, porque a gente está falando, olha, lava a mão, né, mas, assim, a realidade do nosso país, ela é muito complexa, né, então, assim, até a conta dessa cobertura... E eu vou citar aqui para você, falar uma coisa que parece comer mal, por exemplo, é muito mais barato. Sim. Não é? Para dizer que estamos indo além da Covid, né? Se é possível a gente pensar alguma coisa que não seja Covid, pandemia, etc., nesse momento, né? Sim. Mas, por exemplo, comer mal é mais barato. Comer coisa de baixa qualidade é mais barato. Então, exigimos, muitas vezes, a boa alimentação de um público que não pode fazer isso. Exigimos, eu acho interessante quando dizer, por exemplo, quando alguns profissionais, né, especializados, por exemplo, recomendam que pessoas se alimentem de maneira mais sossegada, parem, mas tem gente que trabalha com um hambúrguer na mão, com um sanduíche na mão, porque não pode parar de trabalhar. Sim. Né? O descanso é bom, o sono é importante, né? Cuide do seu sono, ótimo, mas tem pessoas que não podem sequer dormir. Sim. Né? Então é nesse sentido que eu acho que as avaliações, vamos dizer assim, de cobertura têm que ser feitas, né? Vamos ouvir. Sim. É por isso que é indissociável, sabe? Nós temos que dar todo o crédito, importância e relevância aos profissionais que recomendam melhores sonos. Mas também temos que pensar as condições sociais do sono. Sim. Né? Agora, se isso vai ser plausível na prática redacional, propriamente dita, aí a gente não sabe, né?
Para algumas redações, sim. Para alguns ambientes de trabalho, sim. Para outros ambientes de trabalho, não. Sim, né? Verdade, Wéden, verdade. Mas eu acho que são questões que a gente precisa trazer mais a público mesmo, né? E eu acho que quando a gente te traz até para essa conversa, é para isso também, para a gente conversar mais sobre isso. Eu acho que eu diminuí aqui, gente, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Eu sempre estive vendo tudo e ouvindo tudo normalmente, tá? A gente mexe no layout aqui. Agora voltou. Isso. Eu mexi ali, porque o Matheus é que é o nosso entrevistador aqui, ele que sabe lidar com isso. Mas, o Éden, eu acho muito importante, assim, eu acho que também deixar claro, né, a gente vai ter que ir encerrando, eu vou até falar com o Matheus, porque como ele preparou toda uma entrevista com você, de repente a gente faz aí um podcast com você depois, com essas perguntas, para ele poder fazer as perguntas para você, se a gente vai te explorar mais um pouquinho, porque eu acho que a tua pesquisa é muito relevante, muito importante, né? A pesquisa em comunicação com saúde é uma pesquisa muito séria, que você já faz há muito tempo, né? E é uma preocupação, quando a gente foi fazer esse projeto de extensão com a professora Daniele da Medicina, a preocupação dela, inclusive, que a Daniele faz um trabalho maravilhoso, né, na universidade, e a preocupação dela é exatamente essa questão da linguagem, né? De como que a linguagem, inclusive, na relação do médico com o paciente, né? Então, isso que você falou no início, dessas produções de sentido, né? Dessas relações, né? Tanto da mídia, né, tanto da imprensa em relação à saúde, mas também nessa relação do médico com o paciente, né, porque é algo que a gente esteve conversando, porque inclusive como a gente nomeia, né, como que a gente nomeia as enfermidades, como que você falou, né, se o médico se disser para o paciente, olha, você tem que fazer isso, né, você tem que dormir, você tem que comer bem, você tem que ter 2 horas de descanso na hora do almoço, o quanto que isso é efetivo para uma pessoa que às vezes não vai ter condição. Então, ela sempre fala muito, aproveitar e citar a Dani aqui, que ela sempre fala muito desse tratamento individualizado, você tem que entender o contexto do outro, né? E quando você traz essa sua análise em relação à imprensa, eu acho que é o grande desafio também, né? Essa imprensa, de alguma forma, representar e também dialogar com todas essas realidades, né? Que é um mega desafio, né? Sim, sim. Mas é um desafio contínuo, e que projetos como esses de vocês, parabéns pelo projeto, muito bom, eu gostei muito da ideia, né, da realização, e a gente que trabalha também, quer dizer, nós somos, no modo geral, só um integrante de um campo muito complexo e que envolve muita gente, muitos talentos por aí. Então, eu acho que é um desafio contínuo, sabe? E vida longa o projeto, que eu acho que é fundamental dentro da universidade, mais gente trabalhando com essa relação. Muito obrigada, Éden. A gente vai encerrar. Eu peço desculpas aí a todos e a você, sobretudo, por conta aí desse contratempo. Matheus, a internet realmente não permitiu, né? Mas a gente vai entrar em contato com você, porque toda essa sua pesquisa nos interessa muito, né? Da gente também conhecer mais do tema, porque nós somos um projeto de extensão que estamos trabalhando com esse tema da saúde junto com a medicina e junto com a Estela do Serviço Social também. Né? E sempre que a gente puder agregar conhecimento, você é o nosso especialista aí da comunicação e saúde no PPG-Com, eu te agradeço muito mesmo, né? O Matheus tem uma finalização no roteiro que ele sempre faz, mas eu entrei sem roteiro, então eu vou finalizar a entrevista aqui, vamos quebrar todos os protocolos aí que o Matheus tinha preparado. Eu vou encerrar a melhor coisa, quebrar protocolo é muito bom. Essa é a parte boa, né, Éden? Essa é a parte boa. Essa é a parte boa. É a parte amiga da formalidade, né? Muita vontade, porque a gente está aqui com um super amigo. Te agradeço muito, tá, Éden? Aí o diálogo, o bate-papo. E a gente vai encerrar. Agradeço ao pessoal que acompanhou a gente, né? Então, todo mundo se cuida, gente, né? Se protege, né? E a gente tem que sempre lembrar aí os cuidados, né? E a gente vai mantendo o diálogo aí para frente, Éden. Muitíssimo obrigada mesmo, tá? Pela sua disponibilidade. Um grande beijo para todos. Obrigado pela escuta. Beijo. Tchau.